Olá, sejam bem-vindos ao podcast ONU News. Eu sou Felipe de Carvalho e eu estou muito animado com a conversa de hoje. Para celebrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas, a gente convidou aqui no nosso telão para conversar com a gente três jovens indígenas de diferentes partes do Brasil e que estão super envolvidos com a luta pela defesa do planeta, o combate às mudanças climáticas, o combate à desinformação e também, nas suas áreas de atuação, eles atuam muito forte na afirmação da identidade indígena como um todo. Então, eu tenho o prazer de receber aqui hoje ela, que é dançarina, empresária, ativista, Marciele Albuquerque, do povo Munduruku, o fotógrafo, designer e comunicador Christian Wariu, do povo Chavante, e a cantora, compositora e autora Caê Guajajara, do povo Guajajara. Sejam muito bem-vindos os três e obrigado por conversarem com a ONU News. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com vocês, na verdade, né? Meus parceiros de movimento também, Caê, Christian. Estou muito feliz. Bem-vindos Também estou todos. muito feliz de estar aqui com vocês e vamos, vamos aí conversar bastante. Bem-vinda também, Caê. Podem ficar com o microfone aberto, tá, gente? Embora, gente, é uma honra estar aqui. Vai ser muito incrível compartilhar um pouquinho das nossas visões, né, que são tão diversas com vocês. E, gente, bom, já falei antes, vou repetir, fiquem à vontade, tá? Essa é uma conversa coletiva, podem pedir a palavra, comentar o que o outro falou. Mas eu queria só destacar para o nosso público que vocês três têm algo em comum também. Tem muitas coisas em comum, mas uma delas é que vocês três são agentes do Verificado, que é uma iniciativa das Nações Unidas, né, que é justamente para combater a desinformação climática. E é surpreendente, mas realmente, mesmo com tantas evidências na nossa cara de que o planeta está pedindo socorro, tem muita gente que ainda não acredita, né? Então é muito importante toda a informação possível sobre os dados científicos, mas também sobre o impacto nos territórios, né? E os povos indígenas, hoje em dia, ao redor do mundo, são os mais afetados pelas mudanças climáticas. Tem mais de 370 milhões de indígenas no mundo que já sofrem os impactos. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho do território de vocês, o que vocês veem já desses impactos. Né? Começando com você, Marciele, lá em Juruti, no Pará, onde você nasceu, o que você observa assim, de mudanças em relação à época da sua infância? Né? O que você já vê assim, de impacto, o que está mudando, o que te preocupa? Olha, as mudanças elas são bem bruscas, né? E principalmente para gente, pelo menos para minha família, que até hoje mora no mesmo território, a gente já consegue perceber, indo de uma forma mais, falando de uma forma mais simples, até mesmo o calor, né? A gente vem sentindo que cada vez está mais quente e também as frutas, né? A gente já não tem a mesma abundância que tinha de frutas, já não tem. Antes a gente conseguia ir, digamos, para o meio da floresta, pegar as frutas mais perto. Hoje já tem que se andar muito mais longe, já não tem a mesma quantidade. A gente percebe também na cheia e na seca, né? Porque agora as secas são extremas, as cheias também são extremas, então eu acho que falando de uma forma mais simples, acho que esses impactos são os que a gente tem notado mais, e não só por mim, né? Eu acho que por todo mundo que vive aqui na nossa região. Eu tô falando da minha região, tá, gente? Amazonas, Pará, que fica ali na floresta, a floresta amazônica também. Então, eu acho que esses impactos que são os mais sentidos em primeira mão, falando de vivência, né? Então, eu acho que tem mudado muito. Lá em Juruti também tem muitos lagos que secaram e não voltaram do mesmo jeito. Então, a gente percebe que um impacto muito grande. E, como eu falei para você, não é de uma forma suave, não, já vem de uma forma muito brusca, né? Então, isso faz acender todos os alertas possíveis, né? E ver realmente que não é um argumento, né? E sim um fato que vem acontecendo, e a gente às vezes acaba entrando em desespero, né? Porque a gente não sabe muito bem o que fazer. Que a natureza tem esse poder, assim, de nos punir, né? Porque não existe a consequência só para um, não. Lógico que uns sofrem muito mais que os outros, mas a consequência ela vem para todos, né? Então eu vejo essas mudanças falando de uma forma mais simples, né? E até mesmo em relação ao que a minha família fala, né? Que hoje eu moro em Manaus, né? Mas a minha família mora no mesmo lugar. O sustento deles ainda é da floresta, então a gente tem todo esse cuidado aí que a gente sabe que as pessoas não têm mais, né? Então eu acho que eu falaria isso, uma grande mudança de igarapés, frutas que às vezes você não encontra mais, infelizmente, se tornando cada vez mais rara, e até mesmo, né, a gente percebe
até mesmo questão dos animais também já não terem o espaço que geralmente tinham por conta de desmatamento, queimadas, que lá também tem muito, principalmente no período de seca. Então, acho que isso que eu falaria mais, porque quando eu vou para lá eu sinto um pouco essa diferença, sabe? Dessa escassez de frutas, até mesmo de floresta. A gente percebe assim, que há um, um desmatamento muito maior e a gente fica, às vezes, até sem saber o que fazer, né? É só, querendo ou não, sofrendo as consequências e buscando melhorias, né? São muitos impactos. Obrigado, Marcele, por compartilhar. Christian, eu queria te perguntar lá no território Parabuburi, né, no Vale do Araguaia, do povo Chavante também, que impactos você tem mais preocupação e que você consegue observar? Acho que se tratando de um período um pouco mais recente, de mais ou menos uns 3 anos, 2 anos para cá, se tratando também do bioma de Cerrado, eu acho que é muito em relação às queimadas, principalmente por conta da seca, que é um período que, a princípio, era um período que acontecia, né, de todo modo, mas que hoje parece mais intenso, né? Parece que se intensifica cada vez mais e prejudica cada vez mais, mesmo diante de uma cultura, por exemplo, como do povo Chavante, que lida com queimadas controladas para fazer roça, para fazer ali o seu manejo, mas que nesse sentido, hoje em dia, tem se tornado cada vez mais insustentável, porque e incontrolável, afetando, né, muito da cadeia alimentar do povo Chavante, e isso facilita também a entrada de muitos alimentos que não fazem bem para o nosso povo. Então, uma coisa vai impactando na outra e aí acaba chegando na questão da saúde também. Claro que tem a questão né, da saúde respiratória, mas quando você vai pensar, isso se abrange cada vez mais em outros setores também. Claro, está totalmente conectado à alimentação e saúde. Caê, eu sei que você nasceu em Marizinho, no Maranhão, mas também foi muito nova para o Rio, né? Então você tem essas duas vivências, então fica à vontade. Não sei se você tem como comentar, né, o que acontece lá em Marizinho, mas também nas favelas, né? Que são territórios muito impactados pela crise climática, né? Nas periferias das grandes cidades. Sim, lá é Mirinzal. Mirinzal, desculpa. E a gente acompanha muito porque a gente está sempre em contato, né? Eu, minha família, a galera de lá. E uma coisa que eles sempre falam é sobre a dificuldade que tem da relação ainda com os antigos alimentos, né? O bacuri, buriti, o cupuaçu também, né? Que é muito usado lá. E aí eles sempre falam, né, que por conta, por exemplo, o buriti, ele depende muito de áreas úmidas, né? Então, muitas das vezes a gente tem secas prolongadas, sabe? Degradação mesmo de brejos que vão reduzindo ali a ocorrência mesmo do fruto em algumas regiões, sabe? E do bacuri também, né? Que também sofre muito com a chuva, com o desmatamento que vai acontecendo. Então, eu acho que a gente vai vendo todas essas questões da natureza, né? Tipo, seca, chuva, tudo demais, né? Então, a chuva no Maranhão acontece demais, né? Quando tem seca, seca é demais também. Aí, quando acontece aquelas queimadas, é demais também. Tá tudo assim, uma coisa muito, Tudo ao extremo, né? muito ao extremo. Então, a gente vai, claro, observando, né? Eu acabei de ver uma notícia dizendo que a Terra usou todos os recursos, que agora está no cheque especial, né? Que a gente agora está contando com o futuro, né? Com o que vai acontecer no futuro para a gente continuar falando de sobrevivência, né? No meio dessas crises climáticas. E eu gosto muito de frisar que, na real, as pessoas falam crises climáticas, mas eu vejo como consequências climáticas, né? Porque tudo está acontecendo por conta de um modo de vida que foi imposto aos povos indígenas e a gente está aqui colhendo as consequências disso. Então, é muito importante a conscientização, por isso que a gente faz essa filtragem das informações mesmo, porque nos interessa realmente saber o que está sendo disseminado como fake news, o que está sendo realmente real, para que a gente também possa preparar o nosso povo e as pessoas que nos seguem, que estão ao nosso redor, para que elas possam também,
né, se precaver diante de uma situação dessas, né? Não só individualmente, mas coletivamente também, né? Sem dúvida. E, gente, eu vou lançar uma pergunta, quem quiser responder, fica à vontade, não vou direcionar. Eu imagino, claro, né, cada povo tem as suas peculiaridades e as suas lutas específicas, mas existem esses desafios comuns, né? Crise climática, desmatamento, demarcação de território. Vocês sentem que esses desafios comuns estão aproximando também os diferentes povos indígenas que existem no Brasil, são mais de 300, mas vocês sentem, né, que vocês estão mais conectados, que vocês estão agindo mais em conjunto? Como é que vocês veem isso? Quem quiser comentar sobre isso. Eu vou comentar que eu vejo, na verdade, é uma união muito grande, né? O movimento indígena é a prova disso. Eu acho que o Christian e a Caê vão concordar. Existe uma união muito grande porque a gente percebe que os nossos direitos também é todo tempo sendo questionado, debatidos, violados. Então há uma grande união porque não é só a crise climática, né? É a crise dos direitos também, dos direitos dos povos indígenas. Então, eu acredito sim que isso fortalece muito, porque está todo tempo em luta, todo tempo em alerta, na verdade, né? E é uma luta que não deveria ser só dos povos indígenas, que deveria ser de toda a sociedade. Então, com certeza, isso acontece muito, fortalece a união, né, de todos os povos, pelo que eu percebo, né? Não sei se o Christian e a Caia concordam também. Eu acho que hoje a gente pode observar essa união. É claro que no passado, assim, a gente estranhou muito, né? Quando a gente foi vendo outras narrativas de povos indígenas começando a ganhar autoestima para falar sobre isso, né? Sobre as lutas que travam, sobre as lutas mesmo. Então, quando começou essa grande ascensão dos povos indígenas, assim, nesse quesito de luta, das pessoas saberem que a gente luta por algo, a gente não estava tanto num alinhamento, numa concordância ali, né? Hoje em dia a gente entende que o nosso parente que está na cidade é também um parente nosso do parente que está na aldeia, sabe? A gente vai entendendo ali, então como a Marcele falou, a gente luta também pelos direitos, e os nossos direitos hoje a gente entende que ele não tem que só existir dentro da aldeia, porque nós estamos indo para muitos lugares. Então, a gente também precisa falar de direitos indígenas existindo na cidade, que é uma coisa que a gente não conversa, que não é falado, sabe? A gente precisa aumentar essa discussão para a gente começar a chegar em políticas públicas que realmente envolvam aí dados, por exemplo, como o IBGE, que já diz que mais de 50% da população indígena estão nas cidades, mas as políticas públicas não acompanham isso. Então, a gente vem aí com informações, né, para justamente levar para as pessoas que isso ainda é uma luta, né? Por isso que a gente se une dessa forma, né? Porque a gente quer justamente expandir e chegar em mais lugares que antes, isoladamente, cada um no seu povo, a gente não chegava, né? Sem dúvida. Uma pauta muito importante. Vai lá, Cris. Eu perdi um pouquinho do contexto da pergunta. Não, mas assim, se vocês sentem que tem uma proximidade maior entre os diferentes povos indígenas nessas lutas que são comuns a todos. Ah, meu parâmetro sempre foi em torno da comunicação indígena, né? E uma coisa que eu sempre falo é que a gente, quando, né, nasce indígena e tem que se colocar nesse mundo não indígena, a gente é questionado sobre muitas coisas. E isso foi comum, ao meu ver, ao perceber que, a partir da minha comunicação, a partir de utilizar ferramentas de comunicação, como a própria internet, YouTube, para alcançar mais pessoas, foi nesse momento que eu consegui ver esse entendimento geral sobre a luta, que também já existia em outros âmbitos, se for pensar no âmbito jurídico, no âmbito do ativismo em si. Eu acho que, nesse sentido, é bem observável essa engrenagem que os povos indígenas conseguem se colocar ao longo de diversas gerações e diferentes lutas, e diferentes campos de lutas também. Então, nesse sentido, tem a comunicação, que muitos de nós aqui tem um pé bastante grande, principalmente se tratando, né, do que é a atualidade hoje em dia, e em outros campos também, e também, lógico, pensando no futuro. Christian, até aproveitando isso que você falou de gerações, né? A gente sabe que a luta pelos direitos indígenas é algo que atravessa gerações. Provavelmente vocês escutaram dos seus pais, dos seus antepassados, histórias de resistência, histórias
né, de luta. Mas o que vocês diriam que é assim a contribuição da geração de vocês para essa luta das causas indígenas? Assim, o que vocês trazem de novo, assim, de olhar, de abordagem? Eu posso responder rapidinho. Pode. Particularmente por ter uma coisa muito definida a partir dessas gerações, de uma filosofia que meu pai conversa bastante, por ser uma liderança indígena e conseguir, né, definir cada uma dessas gerações. Ele trouxe uma vez uma lembrança sobre a própria Constituinte, né? A Constituinte, existia-se ali uma necessidade muito grande, uma necessidade vital da sobrevivência dos povos indígenas na época, de que as pessoas vissem aquela mobilização como um coletivo, como um grupo de pessoas fortes que podem, né, determinar rumos ali. E nesse sentido, as pessoas os reconheciam como índios. E essas pessoas, as pessoas de modo geral, a sociedade os reconheciam como índios. Então, nesse sentido, na época, grandes lideranças, as lideranças da época, adotaram isso, mesmo entendendo, mesmo naquele período, entendendo que não era necessariamente o melhor termo a ser empregado, mas ao se observar o entorno, que as pessoas viam ali esse grupo denominado índios, eles adotaram e prosseguiram por conta de uma necessidade vital de garantir ali os artigos que até hoje na Constituição são definidos como artigo dos índios. E eu acho que posteriormente a isso, aí novamente trazendo esse relato do meu pai, ele fala que surgiram organizações indígenas, essas organizações indígenas empregavam e traziam pessoas indígenas que estavam se formando a partir daquele período lá da Constituinte, onde passou-se a ter mais direitos, a se reconhecer o indígena brasileiro como cidadão de fato. Então, posteriormente a essas organizações indígenas, surge essa nova geração, essa geração que está muito mais voltada aí à comunicação, enfim, a repercussão, a visibilidade indígena, a demarcação não só no âmbito da política, mas também das telas, e uma coisa acaba fortalecendo a outra, querendo ou não. Então, acho que a maior contribuição dessa geração, ao longo desse tempo, e visualizando, claro, essa engrenagem que é o movimento indígena, que é a luta dos povos indígenas, eu entendo essa nossa geração atual como uma comunicação que trouxe essa visibilidade, e a partir de visibilidade, hoje em dia, a gente entende muito do poder também. Então, muito do que se trouxe sobre a visibilidade também foi em como resultado teve muito do adentrar de pessoas indígenas em espaços de poder também. Então, hoje a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, tem pessoas indígenas em organizações que nunca tiveram indígenas em outros momentos, como a própria FUNAI, como a própria CESAI. Então, tudo isso foi a partir também dessa visibilidade, dessa organização, de um entendimento que as pessoas passaram a trazer sobre quem são os povos indígenas do Brasil. Legal, bem legal essa visão histórica, né? Diferentes momentos aí desse processo. E vocês querem comentar também sobre essa geração, essa visibilidade, o que vocês estão trazendo para essa luta? Eu vejo que a nossa geração, né, vem trazendo aí o que os nossos ancestrais nos deixaram, né, nos traz também, que é muita força e vontade de lutar. Eu acho que a nossa geração faz um movimento muito grande e reforçando, como o Christian falou, né, toda essa nossa força que nós temos e eu acho que também um pouco de conviver com a escassez, querendo ou não, faz a nossa geração querer lutar mais ainda, né, pelos nossos direitos e também por tudo que a gente vem já, assim, que é histórico, né, uma luta histórica. Então, eu acho que conviver com a escassez deu uma força para a nossa geração continuar aí na luta e reforçar, né, que nós somos dignos, né, dos nossos direitos, que nós somos dignos do nosso território. Eu acho que esse reforço aí, como o Christian falou. Caio, eu vi que você levantou a mão aí também. Não, tava só ajeitando o cabelo. Eu Ah, vou completar aqui uma coisa que a Marcele falou, que eu até lembrei de uma coisa engraçada, que nisso da gente, vamos lutar com o que a gente tem, vamos
ser fortes e eu vou pegar o que eu tenho e vou resistir assim mesmo. Tinha um mais velho lá na aldeia Maracanã, que se chama Corubo, que a gente usa muitas penas de arara, né? Tipo, pássaros diversos, né? E aí, um belo dia, ele me apareceu com um colar de pombo, de pena de pombo, com umas tampinhas de Coca-Cola, assim, intercalando. E fazendo até um cocá, assim, de pombo com tampinha de Coca-Cola. Eu falei, gente, mas o que é isso aqui? Ele aqui não tem arara, aqui não tem nada aqui nessa cidade, não, meu filho. A gente tem que proteger como a gente pode. Eu falei, nossa, realmente. Vamos ver legal aí essa proteção desse pombo. Aí foi isso, enfim. Mas sim, a gente se protege como a gente pode, vai vivendo, né? Muitas cidades, por exemplo, não tem nem genipapo, não tem um urucum para os parentes se proteger, mas a gente vai se unindo, assim. Eu acho que o que eu venho trazendo, assim, de muito diferente na minha arte é justamente essa junção da aldeia com a cidade, da favela com a comunidade, o que essas coisas têm em comum, como a gente pode se fortalecer. E aí eu vou colocando isso tudo assim, em beat, presente nos meus vocais, na língua que eu coloco, né, o zengueté, a música, tudo mais. Então eu acho que isso vai mudando assim a percepção das pessoas sobre a gente, sabe? Ver que realmente a gente pode estar ocupando esse lugar com autoestima, sabe? Dizendo, não, eu existo mesmo, não sou uma fantasia. Vou aqui existir dessa forma e as pessoas veem que a gente também pode fazer isso, sabe? Que a gente não vai ficar acomodado ali naquele lugar que imaginaram pra gente, né? Então, mas é muito importante, assim, como que a gente vai se fortalecendo, porque a gente também faz o outro existir, né? Em vários momentos, quando eu estava me sentindo sozinha, sabe, num evento, alguma coisa do tipo, chegava a Marciele, aí a gente, nossa, mana, graças a Deus você tá aqui, e tal. E Verdade! aí a gente ficava assim, junto, a gente falava, nossa, imagina, a gente estaria aqui no meio de várias pessoas não indígenas, né, que a gente ocupa muitos espaços, assim, né, importantes, e muitas das vezes a gente está sozinha, então quando a gente se encontra, sabe, quando a gente vê um outro influencer, um outro indígena, às vezes a gente não somos amigos, não amamos aquela pessoa, mas a gente se encontra e já tipo, nossa, que bom te ver aqui, sabe? Realmente dá uma força assim, que é uma coisa que não depende muito de você precisar ser um amigo tão próximo. A gente reconhece a importância daquela pessoa no espaço, sabe? Claro. E Caê, eu queria Verdade, já aproveitar. encontrei. Ah, desculpa, Desculpa, pode ir. em vários momentos, inclusive, né, a gente já participou de eventos onde eu achei que estava sozinha, Caê achou que estava sozinha, e quando a gente se encontrava, assim, era uma festa que a gente sabia que, assim, dividir o espaço com os parentes, assim, faz parte, traz aquela força, te dá mais garra também. É. Muito bom, Uhum. Caê. E nesse sentido, né, vocês estão cada um numa área de atuação, né, artística, comunicação. Então, acho que isso é importante também, um fortalecendo o outro na sua área de atuação. E aí, Caê, aproveitando que você fez esse comentário sobre a sua arte, a sua música, né, você hoje é um ícone da música indígena, inclusive criou um selo, né, para estimular outros artistas indígenas, para fortalecer isso. Mas eu imagino que você também tem que, muitas vezes, desconstruir o que as pessoas pensam sobre música indígena, né? Imagino que muita gente pensa que música indígena é algo fixo, algo que foi feito no passado e que só é repetido e não tem evolução, né? Então, o que você pode contar pra gente sobre a evolução da música indígena e se é possível realmente aliar o ancestral com o moderno? Uhum. Eu acho que muitos artistas indígenas hoje estão passando justamente por isso, né? A gente foi alcançando lugares assim que a galera também não imaginava que a gente pudesse chegar, né? Foi muito forte mesmo e está sendo essa ascensão, né? Então a gente foi acompanhando que justamente por conta dessa ferida colonial que o Brasil tem de não reconhecer os povos indígenas nas cidades e nas favelas, foi por isso que chegou tão rápido também, sabe? A nossa voz nas pessoas. Então, acontece isso. O Brasil, ele não vai reconhecer a música indígena ali, a contribuição da música indígena na música brasileira, né? Muitas pessoas vão falar música brasileira,
mas dificilmente vai conseguir citar um artista indígena dentro dessa massa toda. E é muito importante justamente os movimentos de diversos artistas indígenas, cada um nos seus gêneros musicais, porque a gente vai se reinventando em ritmos e gêneros que a gente nem imagina. Então, hoje, por exemplo, entendendo o som que eu faço, eu até identifiquei um outro gênero, que é a música popular originária, que é quando a gente junta o beat, e aí no beat a gente coloca um maracá, uma flauta ou uma voz que veio de um canto tradicional que geralmente é feito naquele povo, né? No caso do meu povo, eu uso muito sabe? É uma coisa que a gente usa muito nos cantos guajajaras. E aí eu acoplo tudo isso dentro de beats, com a nossa língua, com as coisas que a gente vem falando. Claro que a minha vivência específica nas músicas, eu vou colocar muito essa história de uma indígena que percorre os territórios e que vai observando as consequências da colonização nesses territórios, né? Tanto no Maranhão quanto no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Então, a gente vai observando. Então, na música indígena especificamente, a gente vai observar o som do maracá junto com sintetizadores. A gente vai ver muitas percussões e coisas misturadas com outras coisas que são eletrônicas, assim, sabe? Então, eu acho que essa foi uma coisa que foi mudando a música indígena e que não tira essa questão de, então não é mais música indígena. Ué, mas por que não é? Porque senão a gente vai estar justamente fazendo aquela narrativa que a galera fala de então o indígena, se está usando o celular, não é mais indígena. Aí a gente começa a aplicar isso na música indígena, que fala que se a gente colocar alguma coisa eletrônica no meio, então não é mais música indígena, porque já está usando coisa de outra cultura, então não é mais. E na real não, né? A nossa vida, as tradições, as coisas que existem, elas vão sempre sendo modificadas com relação à vivência mesmo, né, das comunidades. Então, se a gente pega um povo indígena que dentro da história dele teve muita escravidão, teve muitas retiradas de território, a gente teve muito roubo, como que estão essas pessoas hoje? Então, a gente vai identificar justamente o tempo justamente através da arte, que é o que a gente faz com a música brasileira, né? A gente observa a história do Brasil a partir de metáforas, teve aquele movimento lá, o Tropicália, que né, a gente foi justamente ouvindo muitas metáforas que eles estavam falando sobre a guerra, né? Estavam falando sobre aquele movimento que estava acontecendo. E a música indígena ela vai falar a mesma coisa. Se antes nossos cantos falava sobre a beleza da natureza, falava muito sobre como era essa vivência, hoje a gente vai observar esses mesmos cantos indígenas falando sobre nós sendo retirados de territórios forçadamente. A gente vai estar justamente ouvindo o desmatamento sendo falado na música, porque justamente estamos contando essas histórias através dessa música e de jeitos que nós aprendemos também e nos ressignificamos, né? Reexistimos no tempo. Uhum. E tem as mensagens, né, Caí, que você transmite, como você falou, que reflete o nosso momento histórico, mas também em algumas das suas músicas, né, e muitas delas, na verdade, tem essa proposta de trazer um pouco também dos idiomas indígenas, né, do idioma do seu povo, né, o idioma original. Então, como você já deu uma pequena cantadinha aí, já deixou um gostinho na gente, será que você não toparia cantar uma dessas músicas que tem um trechinho na língua originária e pra gente... Porque também a gente está na década das línguas indígenas, né, decretada aqui pela ONU e tal, então é o momento de valorizar também, né, essas linguagens originais. Sim. Tem uma música, né, que foi muito cantada em muitas aldeias, por muitos não indígenas também na cidade, e que foi também o que eu cantei no Global Citizen, que eu gosto muito dessa música, que ela fala que não importa o quanto de cimento você jogue naquele chão, as raízes elas sempre vão forçar, sempre vão brotar e vão assim quebrar o concreto, tomando tudo mesmo. E aí eu falo, ai corre anã meu api, e catuai nezeu e mezen garopi, por isso quiser zazai cocuria eu não aro qual au eu isanerapi, mas você só enxergar o topo, enxergar tão pouco,
quando tentar me atingir, vai ver o escudo crescendo como uma Suma. Que a Sumaúma é essa grande árvore centenária, assim, presente e importante em várias histórias de povos indígenas aqui no Brasil, e que dá essa força, assim, gigante pra gente. Gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar do lado de uma Sumaúma, lógico que vocês já, né? Mas é uma força muito grande, assim, uma raiz dela você já é pequenininho, na raiz da Sumaúma tu já é pequenininho. E ela me inspira muito, assim, por isso que eu fiz essa música em homenagem e à resistência de tantas Sumaumas aí, né? Que lindo, Caê. Obrigado por compartilhar. E falando em música, em arte, Marcele, queria passar para você, né, que na apresentação não aprofundei, mas você também tem um papel importantíssimo no Boi Caprichoso, né, que é uma das escolas que desfila no Festival de Parintins, que é um dos maiores, é o maior festival, na verdade, a céu aberto do mundo. E acabou de acontecer, né? Sua escola foi campeã, parabéns para você, para o Boi Caprichoso. E você tem esse papel de Cunhaporanga. Eu queria primeiro que você explicasse um pouquinho o que é a Cunhaporanga, a importância que tem ali naquele momento do desfile. Então, a gente chama de apresentação, né? A apresentação e a gente chama de agremiação folclórica Boi Bumbá Caprichoso. Eu, dentro do Festival Folclórico de Parintins, temos a figura da mulher indígena, e ela vem como Cunhaporanga, moça bonita, a mais bela da aldeia. E quando a gente fala de beleza, a gente sai da parte da estética, né? Da beleza estética, da dança também, mas com toda a sua força, com todo o seu empoderamento e também com toda a sua resistência, né? Então, dentro do Festival Folclórico de Parintins, ela vem como essa mulher indígena, e eu estou ali representando não só a mim, né, mas o meu povo, e também grande parte da nossa cultura dentro do Festival de Parintins. Ela tem as raízes indígenas, tem também cabocla, ribeirinha, nordestina, quilombola, mas a indígena ali acaba sendo o centro, né, desse espetáculo. E representar aquilo ali para mim, representar o item, vai muito além do espetáculo dentro da arena, né? Eu sempre procuro trazer as minhas lutas, a minha voz, a minha figura também para fora, né? Saindo da parte lúdica, da parte poética, da parte cultural, mas também trazendo todo esse reforço, esse apoio para as lutas que são reais, né? Fora da arena. A gente traz isso para dentro da arena de uma forma mais leve, mas é o que realmente a gente enfrenta fora da arena. Então, o Festival de Parintins, ele traz de uma forma mais leve, a gente chega na casa das pessoas falando da luta e trazendo as pessoas, fazendo gerar esse questionamento, sabe? O que está acontecendo? O que eles estão falando lá no Festival de Parintins? Isso é real? Isso está acontecendo fora da arena? Então, a gente faz todo... a arte, né, é uma forma de lutar, então a gente faz gerar todo esse questionamento, e dentro do Festival de Parintins eu venho representando, né? Sou a Cunhaporanga do Boi Caprichoso, essa mulher indígena trazendo muita força, muita representatividade, a beleza que vai além da estética, que vai também através da dança. Então é isso, e esse ano nós fomos campeões, né? Campeões, e eu fiquei muito feliz de verdade em poder falar aqui com vocês. Sinto muito orgulho da minha trajetória, porque é onde eu pude também trazer voz e também subir no palco, não só a Marciele Cunhaporanga, mas também a Marciele com toda a sua luta, com o meu povo também, com a minha família, com os meus e com as mulheres que me acompanham, que me admiram. Então é uma responsabilidade bem grande que eu carrego com muito orgulho. E Marcélia, para a gente fechar aqui, que o nosso tempo está esgotando, você poderia compartilhar com a gente um pouquinho dessa música, né? Guerreira das Lutas, que foi a que você dançou, que já existe, mas enfim, eu sei que no Brasil o pessoal já está aprendendo, já conhece, mas para a nossa audiência que não conhece ainda. Tem até um refrão, gente. Tem até um refrão que fala de vários povos, né? Eu tô de longe de chegar aos pés da Caia. Eu tava ouvindo aqui para mim, olha, gente, mas eu vou falar aqui para vocês que tem um refrão, né, que fala de vários povos, que ela é Munduruku, Tupinambá, Caiapó, Atroari, Assurini, Zoé, Lessateré, Iscariana, Guerreira, Poranga, Cunhã. Eu acho que esse trecho da toada é o que mais me deixa inspirada, é o que mais me traz força, porque eu tô ali na arena e não represento só o meu povo, mas sim a diversidade cultural, a diversidade indígena que nosso Brasil tem, né?
Então é com muita força, com muito orgulho. E eu sou muito fã da Caê também, gente. É uma cantora maravilhosa, vibra em cada espaço que ela pisa. E do Christian também, né, que é comunicador. Então eu tô ali entre a arte, entre a comunicação, e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, gente. Pô, por mim essa conversa continuava muitas horas ainda. Uma alegria falar com vocês, mas infelizmente o pessoal do estúdio aqui tá pedindo pra gente fechar. Mas a gente vai conversar mais vezes. Eu sei que vocês estão envolvidos em vários temas ligados à ONU também. Então a gente segue esse papo aí em outros momentos. Obrigado pela participação de vocês, gente. Obrigada, Obrigada, gente. obrigada. Muito obrigada Obrigado. pelo espaço.